Boa noite ou bom dia a quem estiver me ouvindo. É muito difícil que alguém esteja me acompanhando nessa madrugada de sábado para domingo, mas essas lives ainda são super amadoras em preparação. Eu não divulgo, eu nem tenho agenda para isso. É mais uma necessidade que eu tenho de me expor. Eu tenho colocado no meu Instagram trechos de vídeos que estão no meu canal do YouTube. Então eu convido a todos que vão e se inscrevam no meu canal do YouTube, Mubarak Consulting. Esse canal está ativo desde o dia 7 de julho do ano passado, portanto 8 meses. E lá eu tenho produzido 8, 9 vídeos por mês, mais ou menos 2 por semana, e lá eu já tenho 74 vídeos. O 74º vídeo eu postei ontem, na verdade, 1º de março. E agora já está todo mundo dormindo aqui em casa e eu resolvi tomar um café, saúde, comi como é o nome desse negócio aqui? Uma granola com aveia, Quaker, fazendo propaganda da aveia Quaker e da granola do mercado com iogurte. Mas falando sério, eu fiquei com vontade de falar, né? Essa live vai ficar postada e normalmente, como eu tenho ainda poucos seguidores no Instagram, 683 é o número de hoje, mais ou menos 100, 200, 300 pessoas depois assistem. Eu tive uma postagem onde eu contei a história de como um conhecido meu falou sobre a forma que o pai dele quebrou a empresa, que já teve 996 visualizações, quase 1000 vídeos, 1000 visualizações. Pois é, isso significa que o storyteller é algo muito bom. Quando a gente conta uma história, isso é muito bom. Então eu vou contar uma história aqui, uma história real das minhas consultorias. Eu nunca cito o nome das empresas e normalmente eu deixo passar uns 3, 4 anos após o meu último dia de consultoria numa empresa, para que eu possa contar essa história sem que se vincule a organização sobre a qual eu estou falando. Nesse caso, é um exemplo muito bacana. Eu até poderia citar o nome da empresa, é um sucesso, mas eu não pedi autorização para eles, então eu não vou citar o nome. É uma fábrica de cosméticos. Uma fábrica de cosméticos no interior do Brasil. E quando nós começamos a consultoria, uma fábrica pequena, mas muito bacana. E essa fábrica, na época, tinha uma gerente que já tinha sido minha cliente em outra empresa do mesmo grupo, uma empresa bem maior. E ela sempre foi muito ligada nos meus ensinamentos, sempre foi uma fiel estudiosa daquilo que eu passo. E ela me disse: Mubarak, vamos fazer um projeto aqui para uma empresa pequena. Bom, e eu até coloquei o título dessa live, Empresa Pequena com Gestão de Empresa Grande. Mas o primeiro ponto que eu quero realçar é que é um ponto, uma vez comentado e muito bem falado pelo Marcel Telles, da Ambev. Ele disse que o primeiro dia, foi mais ou menos assim, o primeiro dia da decadência de uma empresa é quando ela se assume como uma empresa grande. Esse é o primeiro dia. Então, que a luta dele na Ambev, hoje ABI, a maior empresa de bebidas do mundo, sempre foi ter a empresa com a mentalidade de empresa pequena, o que é muito difícil numa empresa desse porte, a maior empresa de bebidas do mundo, imagine.
Mas então esses títulos que nós colocamos muitas vezes nas lives, conselhos para uma pequena empresa, são realmente para uma pequena empresa. Mas uma pequena empresa, primeiro, ela pode e deve ter gestão de uma empresa grande. E segundo, uma empresa grande pode e deve ter gestão de empresa pequena, que é o que o Marcel Telles falou. Quando uma empresa ela começa a crescer, ela começa a achar que é grande, ela começa a ficar uma empresa cheia de frescuras, cheia de departamentos que não servem para nada, cheia de custos e despesas absolutamente inúteis. E nós temos visto recentemente muita gente comentando e notícias de que a empresa A, a empresa B, a empresa C, gigantes, como Amazon, como Apple, como Harley Davidson, como essas grandes empresas, elas estão exterminando aqueles departamentos de DEI, né, Diversity, Equality e Inclusion, diversidade, igualdade, inclusão, ou os departamentos de Environmental, Social and Governance, os departamentos de ESG, de ESG. E eu fico muito contente de ver que essas empresas estão colocando a cabeça entre as orelhas novamente acima do pescoço, ou seja, estão colocando a cabeça no lugar e não tendo esses custos imbecis, custos inúteis com essas porcarias chamadas DEI ou DEI em inglês e ESG ou ESG em inglês. Bom, vamos para a empresa pequena. O que eu diria para uma empresa pequena? O que é uma empresa pequena ter gestão de empresa grande? Continuando com o exemplo da fábrica de cosméticos. Quando eu cheguei lá, como eles eram auditados pela Anvisa, como eles eram auditados por agências sanitárias, eles já tinham alguns padrões, os famosos boas práticas de fabricação, BPF, e o GMP, né, Good Manufacturing Practices, é a mesma coisa, são padrões, né? O que no Brasil aqui a gente chama de padrão operacional, ou instrução de trabalho, ou POPs, né? E eu disse para eles, bom, vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente, então lá vai, a lista para empresa pequena, vamos rapidamente, em 2 horas, arrumar o organograma da empresa para que fique muito claro quem se reporta a quê, quem tem responsabilidade sobre o quê, e para ficar também muito claro que não há espaço para assessores, não há espaço para muita frescura, não há espaço para aquelas diferenças entre assistente e analista. Não, empresa pequena tem que ser super enxuta e ela deve ter uma fábrica, por exemplo, como essa de cosméticos, ela deve ter um setor de produção, controle de qualidade e manutenção, isso é 1, ela deve ter um setor de vendas, 2, e um setor administrativo, onde existe o financeiro, o contábil, o RH, TI e compras. Acabou. Essa é a empresa e a gerente em cima de toda essa gente, né? Então você arruma o organograma. 2, nós revisamos também rapidamente, porque eles já tinham muita coisa, nós revisamos os indicadores. A gerentona tem que ter alguns indicadores, o pessoal de produção, controle de qualidade e manutenção, indicadores de produção, manutenção e controle de qualidade. O pessoal de vendas, indicadores típicos de vendas. E o pessoal de compras e RH, TI, etc., alguns indicadores típicos dessas áreas. Pronto. Então, 2, indicadores. 3, nós fizemos um planejamento. Planejamento simples, poucas páginas, fizemos algumas matrizes, estudamos os preços, as margens, os competidores, fizemos planos de ação. Então, 3, planos de ação para atingir as metas do 2, dos indicadores. Organograma, indicadores com metas, planos de ação para atingir essas metas, capitaneado pelas pessoas do organograma. Pela gerente geral,
pelo gestor de produção, qualidade e manutenção, pelo gestor de compras, RH, TI, blá blá blá, e pelo gestor de vendas. Perfeito. Quarto instrumento. Nós fizemos uma rápida revisão dos padrões. Eles tinham já os famosos BPF, criamos mais um outro padrão aqui ou ali, algo simples, mapa de processo, instrução de trabalho, registros, controles internos. Então, quarto item, os controles internos. Então, só parando para respirar um pouco, meu amigo, minha amiga, empresário, empresária de empresa pequena. Você tem que ter um organograma arrumadinho, você tem que ter indicadores com metas arrumadinhos, né? Você tem que ter planos de ação arrumadinhos, 5W e 2Hs, e você tem que ter os padrões organizados, 4 itens. E você tem que ter, decorrente disso, o quinto item que eu já falei, que é um planejamento, onde você vai ter o budget, ou vai ter o orçamento da empresa, que na verdade é uma projeção para os próximos 12 meses do demonstrativo de resultados, com as previsões de receita, as previsões de CPV, de custo do produto vendido, as previsões de SG&A, dos custos com sales, general and administrative, ou seja, os custos administrativos e com vendas, e uma previsão, se você tem, de pagamentos ou de dívidas, de alguma coisa que você tenha com bancos, e pronto, aí você tem uma projeção do lucro líquido. Aí você também faz uma projeção do balanço. E o balanço, gente, não pense naquele monte de linhas e folhas que um maluco, um contador faz. Não pense nisso. O balanço, você precisa de 5 ou 6 informações do balanço. Você precisa, no ativo circulante, você precisa do contas a pagar, você precisa, no ativo, desculpa, do contas a receber, você precisa do estoque e do caixa. 3 informações. E no passivo circulante, você precisa de 2 informações, do contas a pagar e da dívida de curto prazo e de outras obrigações. E no passivo não circulante, se você tiver a informação de dívida de longo prazo. Pronto, esse é o balanço. E, conforme o seu DRE, você também faz uma projeção do balanço. Mês a mês, qual vai ser o contas a pagar, o contas a receber, o estoque, o caixa e tal. E você faz o terceiro instrumento, que é o fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa, caixa operacional, os investimentos, CAPEX, caixa de investimentos e o caixa financeiro. Pronto. Então, eu falei já então de 5 instrumentos para a empresa pequena. Repetindo, toma fôlego. O organograma, número 1, os indicadores com metas, número 2, os planos de ação para atingir essas metas, número 3, os processos, os controles da empresa, controle de comissões pagas para vendedores, controle do contas a pagar, controle da inadimplência, controle do caixa, controle de produção, controle de compras, controle do PCP, os controles internos que estão nos padrões. Esse é o quarto. E o quinto, o budget, o orçamento, que se compõe de 3 instrumentos. A projeção de DRE, a projeção de balanço e a projeção de caixa. Perfeito? 5 instrumentos que você, empresário, você pode ter esses instrumentos com muita facilidade. Ou você contratando uma consultoria como a minha, ou você estudando sozinho na internet. Se você colocar organograma na internet, no chat GPT, em outras inteligências artificiais, vai aparecer uma série de informações, na maioria das vezes muito fidedignas, sobre organograma. Você vai colocar no chat GPT, eu quero indicadores de produção, eu quero indicadores de vendas, eu quero indicadores de compras, eu quero indicadores de um gerente geral, como dessa empresa de cosméticos. Você vai ter, você pode pedir sugestões até de planos de ação, embora eu não recomende, porque daí é um trabalho seu. Você pode pedir sugestões de padrões, principalmente padrões de áreas como compras, vendas, padrão de prospecção de clientes, padrão de previsão de vendas, e aí você pega o padrão, não vai copiar ipsis literi, você vai fazer a sua avaliação, você vai colocar o seu molho, mas a inteligência artificial ou documentos que existem no Google podem ajudar muito você a queimar etapas. Uma consultoria ajuda você mais ainda.
porque orienta no meio dessa miríade de informações que você tem na internet. E o quinto instrumento é você ter os seus demonstrativos financeiros. Se você entrar na internet e colocar como se faz um DRE, como se faz um fluxo de caixa pelo método direto, como se faz as informações do balanço, você pode estudar sozinho, caso você tenha um bom preparo, mas eu recomendaria que você contratasse uma consultoria para ajudá-lo, como essa empresa fez com a minha consultoria. Bom, então são 5 instrumentos. Muito bem. Nós preparamos isso com muita rapidez. E o 6º passo é o núcleo desta pequena live. E é a dica, a orientação, o aprendizado que eu quero passar para aquelas pessoas que vão assistir ou que estão assistindo essa live: o Luciano Zucchetto, a Vitória Mubarak, minha filha, a Lara Giudice, minha mulher, a minha família está aí, e o Thiago Schmidt, né, dando uma olhadinha. Muito bem. Olha só, eu sentei com a gerente da fábrica de cosméticos e olhei o balanço. Vamos lá, vai fazendo um roteiro. Olhei o balanço. Aí, o que eu notei no balanço? Um início de dívida bancária, ponto negativo. Um estoque muito alto, ponto negativo. Um estoque muito alto mesmo. Não havia grandes problemas no contas a receber, por exemplo, que é um grande problema no contas a receber. Muitos dias para receber o pagamento dos clientes. Eles não tinham esse problema de maneira grave. Inadimplência, eles não tinham esse problema de forma grave. E o contas a pagar, eles... ali poderia dar uma melhorada, eles pagavam muito rápido os clientes, os fornecedores, negociavam poucos prazos com os fornecedores. Mas o que me chamou atenção no balanço foi o estoque e a dívida começando. Eles estavam começando a pegar dinheiro em banco para capital de giro, não para CAPEX, não para investimento, o que é muito sério, é muito grave, porque isso vai destruindo as economias da empresa. Muito bem. E aí eu disse para essa gerente: olha, nós vamos, fora os 5 pontos que nós já fizemos, nós vamos atacar 4 pilares. E ela levou muito a sério. É uma pessoa que eu admiro profundamente, porque além de bem preparada, além de super engajada com a empresa, uma pessoa super séria, ela é uma pessoa de coração ensinável. Ela se dispôs a aprender comigo. E ela foi muito fiel ao método. Eu disse para ela: os 4 pilares são, toma nota aí. Número 1, compras. Número 2, vendas. Número 3, estoque. E número 4, caixa. Nós vamos atacar esses 4 pilares. Aqueles planos de ação vão atacar estes 4 pilares. Aqueles indicadores vão atacar esses 4 pilares. Aqueles padrões, aqueles controles internos que nós criamos, vão atacar esses 4 pilares. Aquela gente bem definida no organograma vai atacar esses 4 pilares. De agora em diante, eu disse para ela, só se fala aqui na empresa em 4 assuntos: compras, vendas, estoque e caixa. Por quê? Porque vejam, o que eu vi de errado no balanço? Estoque muito alto e dívida começando a se formar. Pergunto, de onde vêm estas fraquezas? Fraqueza da dívida e do estoque. Vem de um indicador, gente. Vanessa dos Reis, juntando-se a nós. Seja bem-vindo, Vanessa, a essa hora da madrugada. Obrigado pelo prestígio e pelo esforço todos que estão aí me acompanhando. Bom,
a, de onde vêm essas fraquezas? De um indicador que, se você observar na sua empresa, mesmo, gente, em empresas de porte médio e empresas grandes, a maior parte das empresas que eu dou e dei consultoria na minha vida não são empresas pequenas. O que é uma empresa pequena? Uma empresa abaixo de 100 milhões de receita líquida anual. O que é uma empresa média? Uma empresa entre 100 milhões e 2 bilhões. E o que é uma empresa grande? Acima de 2 bilhões de receita líquida anual. É mais ou menos assim que eu classifico aqui no Brasil. Então, 90%, 95% das empresas, das 208 empresas que eu dei consultoria até hoje, na minha vida, são empresas acima de 100 milhões. Então, e eu tenho essa experiência com as empresas pequenas também. Então, eu quero dizer para vocês que mesmo em empresas grandes, mesmo em empresas médias, existe um indicador que ninguém fala. Anote aí. É a necessidade de capital de giro. E o que é a necessidade de capital de giro? É o dinheiro que você enfia no negócio e depois não tira mais. É como se fosse um ativo imobilizado. É como se eu dissesse para você, você vai abrir uma padaria, você vai abrir um bar, você vai abrir um restaurante, você vai abrir uma pequena, como essa empresa de cosméticos, uma pequena fábrica, com 2, 3 máquinas apenas. Você precisa ter uma quantidade de dinheiro que vai ser colocado para o negócio girar. E este dinheiro você nunca mais vai tirar de lá. É como se você comprasse uma máquina e colocasse dentro da empresa. E essa máquina fosse necessária para que a empresa continuasse operando enquanto ela estivesse aberta. Essa máquina, você não consegue nem vender essa máquina. Você não consegue trocar essa máquina. É um dinheiro, entre aspas, perdido. Esse dinheiro chama-se necessidade de capital de giro. E anote aí a fórmula. Ela é muito simples. Você não precisa nem saber as 4 operações, só 2. Soma e subtração. Anote a fórmula. Simplificada, mas atende 99% dos propósitos dessa fórmula. Simplificada, mas atende. A simplificação é aceitável no mundo inteiro. Necessidade de capital de giro é igual. O valor que você tem para receber, ou contas a receber, os recebíveis, somados ao estoque, recebíveis mais estoque a preço de custo, menos o contas a pagar. Só isso. Pronto. Esse dinheiro você tem que colocar uma vez dentro da empresa e você nunca mais vai retirá-lo, senão a empresa para. Senão você quebra a empresa. Isto é a necessidade de capital de giro. O giro é isso. Você compra, produz, vende, compra e produz. Você se serve do estoque, seja o estoque de matéria-prima, de produto em processo ou do produto acabado. Essa é a necessidade de capital de giro. E você vê, hoje, 2 de março, a minha empresa de consultoria, eu sempre trabalhei sozinho, ela está completando 28 anos. Talvez por isso que eu esteja muito afim de fazer essa live. Talvez, não sei. Nem relacionei essas coisas. E nesses 28 anos, eu dei consultoria para exatamente 208 empresas. Eu, às vezes, vejo caras na internet falando assim, eu já tive contato com milhares de empresas. Eu não quero desqualificar essa informação, mas uma situação é quando você dá um treinamento, faz um evento, um seminário, e lá vão 300 empresas, e depois você faz 30 desses seminários, e lá passam 9.000 empresas. Esta é uma situação. E eu entendo que essas pessoas usem esses números até para mostrar o seu esforço, não tem problema. Mas estas 208 empresas que eu já dei consultoria, eu estive durante bastante tempo lá dentro. É diferente, é outro jogo. Quando você está lá vendo as reuniões entre os sócios,
vendo a operação, vendo os grandes problemas que essas empresas têm, vendo a luta diária para sobreviver, vendo a luta diária para pagar as contas. Entenderam? É muito diferente. 208 empresas é muito diferente de ver por dentro, é muito diferente do que dar palestras de um dia para 9.000 empresas, muito diferente. Então, essas 208 empresas, a maioria, repito, 90%, 95%, com faturamento anual ao dinheiro de hoje, 2 de março de 2025, superior receita operacional líquida superior a 100 milhões ano. Olha, eu não me lembro de nenhuma, e olha, aí estão nessas empresas, nesse hall de empresas big multinacionais, eu não me lembro de uma delas que dissesse, quando eu cheguei, Mubarak, o controller, ou o CFO, ou o CEO, ou o presidente do conselho, sei lá eu quem, tem um indicador chamado necessidade de capital de giro e a meta para esse ano é X, mil ou milhões ou milhares de reais. Não me lembro. Isso é incrível porque esse indicador, a necessidade de capital de giro, é o coração da empresa. E você vai me dizer, mas só você está certo e todos eles estão errados, Mubarak? Eu tenho como me defender desta pergunta, dizendo 2 pontos. Primeiro, eu posso atestar, depois de 28 anos e 208 empresas, e de 13 anos e meio no Grupo Gerdau, e de 2 anos numa multinacional alemã, esses 2 últimos como executivo, eu tenho como afirmar que na empresa brasileira, mesmo quando ela é multinacional, uma multinacional brasileira, ou quando ela é um branch, um pedaço de uma multinacional estrangeira, a ignorância financeira é gigantesca. E eu provo isso. A ignorância financeira é gigantesca. Você pega CFOs, você pega CEOs, você pega conselheiros, e esses caras sabem muito pouco, mas muito pouco, em geral, sobre finanças. E uma das ignorâncias é não saber a necessidade de capital de giro. E um outro ponto, não sou somente eu que estou certo, não. Porque se você for para a internet, vá no Google e digite o estudo da necessidade de capital de giro no mundo. Digite em português ou em inglês. Você vai encontrar documentos preciosos, levantamentos abundantes, principalmente das Big Four de auditoria, da Ernst Young, da Deloitte, da Pricewaterhouse, da KPMG, de consultorias de porte como McKinsey, Bain Company, Boston Consulting Group. Você vai encontrar. E quando você entra em sites financeiros, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Ocidental, você vai ver nos releases liberados pelas empresas de capital aberto, você vai ver nos ratios, nos indicadores financeiros, você vai ver a necessidade de capital de giro. Mas você não vê isso no Brasil. Então, em primeiro lugar, a ignorância financeira é muito grande. Em segundo lugar, eu não estou sozinho. Então, você tem esta necessidade de capital de giro, que é o que? Contas a receber mais o estoque menos contas a pagar. Agora, vamos relacionar com os 4 pilares que eu havia falado. Eu falei em compras, que é o contas a pagar. Eu falei em vendas, que puxa o contas a receber. Eu falei no estoque, que é o estoque. E o resultado de contas a pagar, contas a receber e estoque, e mais outras despesas e custos, é o caixa. Por isso os 4 pilares. É a necessidade de capital de giro nos 3 primeiros, compras, vendas e estoque. E o capital empregado, que é a necessidade de capital de giro, mais o CAPEX no reflexo no caixa. E nós começamos a trabalhar com planos de ação muito simples, gente. Podem anotar para suas empresas. Nós começamos a, fortemente, o gestor daquela área de compras, RH, TI, não sei o quê, mas
O foco desse gestor era compras. É uma empresa pequena. Ela tem uma TI terceirizada, tem uma contabilidade terceirizada, tem 1 ou 2 caras no financeiro, mas precisa ter um cara pica, precisa ter um cara ninja, um top em compras. E a função desse cara, além de negociar prazos de entrega, qualidade e o preço mais baixo, é negociar o maior prazo possível de pagamento, alongar os prazos de pagamento. Aí você vai para vendas, e a função do cara de vendas, além de vender, é tentar receber, encurtar o máximo possível o prazo de recebimento. E aí você olha para o CEO, ou para, nesse caso da fábrica de cosméticos, para a gestora, e ela tem que estar com um olho em compras, outro olho em vendas, outro olho na produção, para que o estoque, que é o terceiro item, não suba muito. Sabe onde eu já enchi o caixa de muita empresa, grande, média e pequena? Enchi o caixa deles. Simplesmente baixando estoque. Ah, mas vai ter alguma ruptura. Foda-se. Foda-se. Eu prefiro perder um ou outro cliente do que perder a empresa, do que perder o caixa, do que perder o controle financeiro. Eu não estou falando que ruptura é bom, eu só estou falando que ruptura zero é só para idiota. Eu já conheci empresário babaca, filhinho de papai, herdeirozinho, dizendo, não, aqui a ruptura tem que ser zero, porque o mais importante é o cliente. Esses caras, eles ficam ouvindo esses idiotas na internet falando de customer experience, de que o cliente é o rei, de que o cliente é o centro de tudo. Eu vou dizer, a experiência do cliente é muito importante, claro, mas o cliente não é o rei. O cliente não é o centro de tudo. O centro de tudo é o caixa. O único ser dentro da empresa que tem poder de veto sobre aumento de estoque, sobre investimentos, sobre contratações, quem tem poder de veto não deve ser nem o dono da empresa, o presidente da empresa, o fundador da empresa. O veto é do caixa. O caixa tem que ter uma mesa, uma cadeira na mesa de reuniões, uma cadeira isolada, reservada, escrito caixa. Ele tem poder de veto. E aquela empresa onde o caixa não tem poder de veto é uma empresa que vai falir. E escreva isso, principalmente se você é um trabalhador, é um dono, é um empreendedor de uma empresa pequena. Empresa pequena não pode ter dívidas. Esses idiotas na internet, eles ficam dizendo, não, endivide-se, dívida... Cara, empresa pequena não suporta dívida. Vá vivendo com o que você tem, vai fazendo caixa, e quando você tiver caixa suficiente para investir, e quando você tiver free cash flow, que é outro indicador absolutamente desconhecido nas empresas brasileiras, o free cash flow é fácil. Você pega no mês o que você, ou num ano, o que você recebe de dinheiro, o que você paga para funcionário, o que você paga de imposto, o que você paga para fornecedor e o que você gastou no CAPEX atual, nos imobilizados atuais. Esse dinheiro que sobrou é o caixa livre. Livre para pagar dividendos para os acionistas, livre para pagar eventuais dívidas da empresa e livre para reforçar, para pagar uma dívida que está aí, talvez você possa fazer, mas não uma dívida para capital de giro, uma dívida para CAPEX, mas que seja pagável. Você tem que ter free cash flow para pagar uma dívida que você vai fazer em 2, 3 anos no máximo. Essa é uma dívida saudável. Opa, meu amigo Renato Lima, Januário. Tudo bem, Renato? Se juntou a nós. Sem sono também, Renato? Mas entenderam, gente? Essa é uma dívida saudável. É a única dívida saudável que existe. Uma dívida que caiba dentro do seu free cash flow. Aí você tem uma atuação, repito, um plano de ação muito forte em compras, para que você, além das negociações típicas de compras de qualidade, de prazo de entrega, de preço, você
tente com os seus fornecedores, jogue com eles, sempre esteja fazendo bid com novos fornecedores, sempre esteja colocando o seu fornecedor numa zona de desconforto, sempre esteja ameaçando o seu fornecedor. Você tem que estender o prazo de pagamento. E com o seu cliente, onde o jogo é mais loja de cristais, você precisa fazer tudo o que você puder para receber o mais rapidamente possível. F. Paulela, obrigado pelo seu prestígio também, Paulela. Mas, entenderam? Então, é uma pressão permanente no contas a receber e no contas a pagar. E o estoque você coloca no nível mais baixo, onde você não prejudique a venda, mas onde você admita um certo nível de ruptura. Porque o estoque mata você. Muitas vezes as pessoas dentro das empresas, elas são penalizadas pela falta. Faltou estoque, faltou produto para o cliente, não faturamos. Mas elas não são penalizadas pela venda, pelo excesso. Porque muitas vezes quando você cria indicadores, você coloca pressão, você dá sinais por onde as pessoas devem ir. Então quando você diz, olha, não pode ter ruptura, o cliente é o centro, o customer experience é o melhor, o cliente é o rei, você dá um indicador dizendo assim, poxa, enche o estoque, então se proteja da pressão, com estoque eu resolvo tudo, mas eu quebro a empresa. Então, e é um jogo, gente, de muita pressão. Pô, você tem que estar negociando, se incomodando todo dia com o fornecedor, tentando postergar prazo com o fornecedor, ligando para fornecedor, dizendo, poxa, vamos transferir esse boleto para daqui a 3 dias, mas por favor não me cobre juros, sou seu parceiro, bababá, ou ameace um fornecedor com um bid na próxima vez. Com o cliente você está tentando receber, veja a sua política de margem de descontos para receber antes, para faturar antes, para receber antes. E você tem que estar atento ao estoque, isso é uma puta de uma incomodação. E o que eu noto nas empresas, principalmente no pessoal de vendas, o pessoal não quer se incomodar. O representante comercial não quer se incomodar. O vendedor interno não quer se incomodar. E muitas vezes na área financeira, o comprador, na área financeira e de supply, o comprador também não quer se incomodar muito com o fornecedor. Ele quer ficar na boa com o fornecedor, o representante quer ficar na boa com o cliente. E sabe quem fica na má? Tem gente na boa, tem gente na má. Na má situação fica o empresário, fica o seu caixa. Então é sempre aquela pressão. E outro detalhe, tem um indicador que eu gosto muito, que é cash burn. Traduzindo para o nosso português, é a queima de caixa. Cash burn. Cash burn, queima de caixa. Você não pode deixar em nenhum dia do mês que saia mais dinheiro da sua empresa do que entrou. Tá, mas amanhã eu tenho que pagar não sei o que, tenho que pagar isso, tenho que pagar folha. Porra, liga para o fornecedor e renegocia prazo, como eu disse, daqui a 3 dias, daqui a 2 dias. E você vai ver que na maioria das vezes o fornecedor vai arreglar. O fornecedor vai concordar com você, ele não quer perder você. Você paga em dia, você pede 2, 3 dias de prorrogação, isso faz uma puta diferença na sua necessidade de capital de giro. Você não pode ter, como eu canso de encontrar, principalmente empresas pequenas. Estou falando para empresas pequenas aqui, mas vale para as médias e grandes também. Você não pode pagar o seu fornecedor em 30 dias e dar para o seu cliente 30, 60 e 90 para pagar. Você vai quebrar. Isso, a sua necessidade de capital de giro não aguenta. E ainda você bota um puta de um estoque porque algum idiota falou dentro da empresa, e às vezes pode ser até o dono. Pode ser você, se você é o dono, que o customer experience, the consumer is the king, o cliente é o rei. Esqueça isso, o rei é o caixa, o cliente é a rainha. Mas quem manda é o rei. Desculpem pelo machismo, foda-se se você achar que eu sou machista. Quem manda é o rei. Sempre foi assim. Entenderam? Então, esse jogo, você tem que ter em vendas, você tem que ter em compras, e você tem que ter no gerentão que fica olhando, no gerente operacional que fica olhando compra e vendas, no PCP, você tem que ter caras que estejam dispostos a ir para a empresa às 7h30 da manhã e sair da empresa às 7h30 da noite e passar o dia inteiro sob pressão, se incomodando. Se você não tiver isso,
especialmente empresas pequenas, você não aguenta. Porque o que mata uma empresa, gente, é um contas a pagar pequenininho, se paga logo e com poucos dias de prazo, um contas a receber enorme, longo, você dá muito prazo para conseguir cliente, você vende, mas quebra a empresa, e pessoas medrosas tentando se proteger através do estoque. Isso é o que mata uma empresa. A empresa média e grande, ela já passou por isso, por algum motivo, resistiu, ela pode mais ou menos, mas pode se dar ao luxo de fazer algumas atrocidades aí. Mas eu não recomendo também. Agora, você da empresa pequena, você não pode fazer isso. Você não tem o direito de fazer isso com o seu patrimônio. E tudo isso aí, contas a pagar, contas a receber e estoque, se relaciona diretamente com o caixa, com o cash burn, com a queima de caixa. E olha, voltando ao exemplo do início do vídeo, da live, quando eu falei nesta empresa, com o gestor de compras, com o gestor de vendas, com a gestora que estava acima deles, que eles deveriam fazer esse esforço, principalmente o cara de compras, ele achou que era impossível. Só que ele mexeu a bundinha, porque a gerentona, como eu disse, uma pessoa excepcional, seguiu o meu método e foi para cima. Botou pressão nele. E ele respondeu. E a empresa, em 1 ou 2 anos, reduziu muito o estoque, quer dizer, botou dinheiro no caixa. Alongou alguns prazos com fornecedores, quer dizer, botou dinheiro no caixa. Encurtou prazos com clientes, pelo menos onde pôde, quer dizer, botou dinheiro no caixa. E com dinheiro no caixa, a empresa pôde, pela primeira vez em 10 ou não sei quantos anos, pagar dividendos para os acionistas. Liquidou dívida, a dívida era zero, a dívida bancária zero, e pôde fazer pequenos investimentos. Eu não quero, para concluir essa live, de forma alguma, dizer que todo esse trabalho foi um mar de rosas, foi uma maravilha. Não, nenhum trabalho é assim. Se alguém disser para você que algum trabalho é assim, essa pessoa está mentindo. Mas aquela empresa que eu encontrei com estoque crescendo, estoque gigantesco, e dívida começando a ficar importante, aquela empresa não existe mais. E eu tenho certeza que enquanto essa gestora estiver lá, essa empresa, encaminhando-se para o buraco, não existe mais. O que existe agora é uma empresa sadia, sem dívidas, com capacidade de pagar dividendos, não muito, mas com capacidade, é uma empresa pequena, e com capacidade de algum endividamento para CAPEX, para assim crescer. Ah, mas eu quero crescer muito rapidamente. Você vai se ferrar. Se você quer realmente crescer muito rapidamente, você tem que achar sócios, não bancos. Investidores. Faça como uma startup. Tente convencer o SoftBank, tente convencer o Fundo Pátria, tente convencer o BlackRock para ver se eles aportam dinheiro na sua empresa. Ah, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Leiam a história da Renner. Leiam o que o Galó, José Galó, fez. Ele fez exatamente isso. Sem abrir o capital da empresa, com um grande projeto, com uma empresa pequenininha. A Renner era, há 30, 40 anos atrás, era uma empresa era um varejo de 4 ou 5 lojas quebradas. Mas ele conseguiu vender esse projeto para investidores. Não torne o banco o seu investidor, que você vai se ferrar muito feio. Se você quer crescer realmente muito rápido, vá atrás de investidores. Venda parte da empresa. Aí sim, aí você coloca capital de giro para dentro da empresa, você coloca capital para CAPEX, você tem capital alocado do bolso dos sócios. Mas se não for assim, se você ficar sozinho por algum motivo ou outro,
Você tem que crescer devagarinho. Certo, gente? Então, eu acho que esses minutos que nós estivemos aí, eu agradeço a todos, agradeço muito a todos que estão aí, o Paulela, o Renato, uns que entraram e já saíram, mas esse é um conteúdo preciosíssimo. E vocês vejam, eu não falei de ESG, não falei de DEI, não falei das frescuras de RH, não falei de grandes softwares de TI, não falei de nada disso. Eu falei do raiz. Compras, vendas, estoque, caixa. Tá bem, gente? Meus amigos, boa noite, bom dia, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abração e que Deus abençoe vocês.